Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a Lei 14.701, de 20 de outubro de 2023, que regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal para dispor sobre reconhecimento e demarcação, além do uso e gestão de terras indígenas. E muitas informações destas últimas etapas, reuniões que ocorreram em Brasília, e principalmente em relação à indenização, fim dos marcos regulatórios e muitos outros detalhes que vão deixar todos preocupados. A você, principalmente, que tem as terras invadidas, tem terras em várias regiões que possam voltar a ser propriedade, entre aspas, dos indígenas aqui no Brasil. Bom, vamos destrinchar todas essas informações, né? Vamos direto a Brasília agora falar com Edward Luz, que já está conosco, antropólogo, que participou, inclusive, da segunda reunião da Comissão Especial da negociação dessa lei 14.701. Muitas informações, né? Que rumo as coisas, entre aspas, estão tomando a partir dessa reunião. Mais uma vez, obrigado pela tua participação conosco. Eu que agradeço, Sérgio, satisfação falar com você, satisfação falar com todos os nossos telespectadores do Tempo e Dinheiro. Sérgio, a situação é complexa, os rumos são desconhecidos no que diz respeito a essa comissão especial de avaliação da Lei 14.701. Nós achávamos que seria positivo, ainda há tempo, né, ainda há tempo para que o rumo seja encontrado, mas até agora os passos que foram dados, o resultado que nós tivemos não parece animador. Afinal de contas, pelo menos 3 elementos ali 3 ou 4 elementos, né, da segunda reunião, que é a última reunião da Comissão Especial de Avaliação da Lei 14.701, ocorrida no último dia 28 de agosto, são um pouco assustadores. Em primeiro lugar, a saída dos indígenas, a saída da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da mesa de negociações, levanta questionamentos acerca da validade do que vai ser ali debatido, do que vai ser ali avaliado, do que vai ser analisado, né? Eles simplesmente saíram porque viram que não era nada do que eles queriam, eles já têm o que eles precisam, ou seja, o fim do marco temporal e a liberdade para reivindicar o que bem entenderem no Brasil inteiro. De repente, até Brasília pode ser reivindicada como terra indígena, na verdade já foi, né? Uma parte de Brasília já foi reivindicada como terra indígena. Imagine outros lugares históricos, Ipanema, Copacabana, né? Vale do Anhangabaú, locais onde temos certeza da existência de aldeias indígenas. Então elas serão reivindicadas à mercê do interesse dos indígenas. Então eles saíram do primeiro sinal estranho foi essa saída da PIB, tá? Levantou várias dúvidas acerca do que agora, o que virá. Isso porque eles já estavam com vários locais ali, eles tinham 6 vagas, além dos cargos do governo, mais 4 que formavam 10 e que davam a maioria para eles. Além disso, tivemos outros elementos importantes, como, por exemplo, fizeram um levantamento de quanto seria, né, quanto que seria utilizado para pagar todos os proprietários, todas as fazendas, todas as propriedades reivindicadas como terras indígenas. E simplesmente nada menos que 200 bilhões, 200 bi foi a cifra apontada por um dos membros ali presentes. Assustador, né, Sérgio? Eu não sei o que você pensa aí dessa cifra, 200 bi, mas eu considero assustador, porque até o membro do BNDES que lá estava assustou-se diante disso, falou, não, a gente não consegue prestar isso nem num ano, imagina como é que a gente vai fazer para juntar esse dinheiro para pagar as indenizações. Além disso, teve um outro lado interessante, alguns dos ali presentes, eu lembro de uma advogada e de um índio chavante, disse que não pode ter indenização só para o proprietário da fazenda e da propriedade. O índio que vai receber a terra também tem que ser indenizado. Por quê? Porque a terra está trabalhada, né, foi plantada, né, milho, soja, cana, e os índios não querem terra plantada, querem a terra nativa como era. Então eles vão ter que entregar a terra nativa, não sei como que vai ser esse milagre, mas pelo que ele está dizendo, a terra terá que ser reflorestada e entregue reflorestada. Então, esse foi alguns dos rumos
que foram tomados ali naquela segunda reunião. Além disso, um outro elemento interessantíssimo foi que dito que até agora as novas reivindicações territoriais, novas, tá? O Brasil já tem 560 terras indígenas já demarcadas e homologadas, totalizando 118 milhões de hectares, 14% do território nacional, já tem 500. As novas reivindicações já ultrapassam a cifra de 600 novas reivindicações. 600, tá? Ou seja, mais do que o dobro. Assim, no mínimo assustador, Então, os rumos que estão sendo tomados, assim, assustam qualquer pessoa com um lápis e papel na mão, tá vendo que a conta não fecha, né? Se colocar um lápis na conta do lápis e no papel, a conta não vai fechar, porque não param de aparecer novas reivindicações. No Brasil, por causa da Convenção 69 da OIT, qualquer pessoa, qualquer grupo pode se autodeclarar indígena e, a partir daí, reivindicar essa ou aquela terra ou a terra vizinha como sendo terra tradicionalmente ocupada, sem critérios temporais ou sem critérios de identificação de quem pode ser indígena, ou sem critérios para saber como vai ser realizado esse trabalho de demarcação de terras, não vão parar nunca as reivindicações, as demarcações. O Brasil vai passar mais um século demarcando novas terras indígenas. Essa, pelo menos, parece ser para onde a coisa está arrumando agora, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos encontros. Eu estava, inclusive, fazendo um cálculo aqui, 600 novas reivindicações. Isso dá um percentual de quanto do território hoje a ser ocupado ou devolvido, entre aspas, para essas nações indígenas ou essas comunidades que se julgam ou se autodenominam, né? Porque aí, no caso, se autodeclaram, né? Indígenas, Autodeclaram, né? Isso passa um percentual de quanto? É lógico que aí, na sequência, eu vou conversar com você sobre essa cifra, né? 200 bilhões Sim. em indenizações, de onde tiraram isso? Quer dizer que será, entre aspas, indenizado aquele que ocupa, que já tem a propriedade, que trabalha, que gera riquezas, que gera alimentos para o Brasil, para o mundo, e aquele que vai, teoricamente, reocupar. Ele quer reflorestada a área com plantas nativas. Não entendi muito, né? Ninguém entendeu direito. Não dá para entender direito qual é a lógica por trás disso. Mas veja, a Sônia Guajajara, atual ministra dos povos indígenas, que não é nada equilibrada, nada centrada no que diz respeito à defesa das reivindicações indígenas, ela fala de 24% do território nacional demarcado como terra. Ela fala 24% demarcado como terras indígenas, tá? Agora, ela, entre aspas, ela é a mente mais equilibrada ali, porque tem deputados do PSOL, tem o pessoal, deputados ali eu lembro de uma deputada do Amapá, falando que o Brasil tinha que ter, no mínimo, 36% do Brasil demarcado como terras indígenas, né? Então, e diz que a cifra de 14% do território nacional equivale a 40%. O nosso passivo, a 40% do que deve ser demarcada. O nosso passivo ainda é de mais 60%. Deve-se ainda mais 60% a eles. Então, onde isso vai parar? Os cálculos apontam para algo entre 24% a 30 e poucos por cento do que eles querem, do que eles desejam agora, do que eles desejam hoje. Porque nada impede, como sem marco temporal, nada impede que em 2035 o seu vizinho indígena, que não era seu vizinho há 2 anos atrás, aí em Campo Grande, em Cuiabá, aí em Carapicuíba, nada impede que daqui a 5 anos ele ocupe uma área e em 2040 inicie-se um processo de demarcação daquela área, sendo demarcada como terra tradicionalmente ocupada, uma área que nem está ocupada agora, nunca foi no passado, nas últimas 5, 6 décadas, mas ela vai ser tradicionalmente ocupada. Tá? Então, vai virar um balaio de gato. Se os marcos temporais não forem estabelecidos, se não querem um marco de 88, tudo bem que se estabeleça algum marco, né, que se estabeleça, sei lá, 92, por exemplo, é um marco possível, porque era o marco dado pela Constituinte para a finalização das demarcações de terras indígenas. Tem advogados dizendo que o marco tinha que ser a Constituição de 36, a Constituição do Estado Novo, a primeira Constituição que estabelece a demarcação de terras indígenas. Enfim, tem outras teses por aí vagando. Agora, sem um marco temporal, nada impede que esse exemplo que eu acabei de dar agora se torne uma realidade, né? Seus vizinhos indígenas que chegaram para morar próximo à sua casa em 2030 venham a reivindicar uma área como terra indígena em 2040. Nada impede que isso aconteça, tá? 200 bilhões
Isso foi uma cifra, Sérgio, apresentada por um membro do agro, algum defensor, um advogado, salvo engano, da FamaSul ou de algum sindicato rural do Mato Grosso do Sul, que disse que a conta, obviamente, essa conta está subestimada. Nós fizemos uma conta mal feita, e eu tenho certeza que é mal feita, porque a cifra é muito maior, né? O valor da terra, por exemplo, o valor das terras reivindicadas na área litorânea, quase em todo o litoral do Brasil, ali na área sul da Bahia, vai subindo até o Nordeste inteiro, são áreas muito mais valorizadas no metro quadrado. E agora os indígenas estão reivindicando as áreas de hotéis de luxo, estão reivindicando as áreas ocupadas por hotéis 5 estrelas, né? Eles não querem mais viver da caça, da coleta e da pesca com uma prática econômica de subsistência. Agora eles querem prosperar, né, tem outras perspectivas, já que ter o Rolex no bolso ou no braço não é sinônimo de que ele não seja indígena. Então, isso não é identidade indígena, ou seja, não é por aí que se avalia. Então, eles vão continuar reivindicando áreas cada vez mais onerosas. Então, eu calculo que esse cálculo de 200 bilhões está abaixo, muito abaixo. Deve ser, no mínimo, uns 350 ou 400 bilhões. E, como eu disse, sem critérios, continuarão sendo reivindicadas outras áreas. É tudo muito assustador, muito assustador. Agora, um ponto interessante, Sérgio, que cabe a nós ver, dobrou o número de terras reivindicadas na última década e o número de indígenas, no último levantamento do IBGE, agora no último censo do IBGE de 2022, acabou de quase que dobrar. Então, veja que essa turma que recém se declarou indígena agora em 2018, 20 e 22, ainda não fez as suas reivindicações territoriais. Essa turma não começou a pedir terras indígenas ainda para a FUNAI e para os órgãos indigenistas, agora Ministério dos Povos Indígenas. Então, imagine quando esse pessoal começar a reivindicar terras indígenas a partir agora de 2024, 2025, 2026. Esse número vai mais do que triplicar, com certeza. Nós estamos falando de um saco sem fundo. E colocar dinheiro nesse saco sem fundo é só perder recursos, né, da nação. Com certeza. O Brasil perde credibilidade nesse sentido, principalmente em relação aos investidores, em relação ao próprio agro, caso isso realmente aconteça. Agora, Edward, explica para a gente quem participou dessa comissão, além da PIB, né, que deixou a mesa de negociações, quem está participando, além da ministra, enfim, para poder discutir todas essas questões. O pessoal da FamaSul, do agronegócio, como é que é? Por que está sendo realizada? Porque vai passar lá para o STF de alguma forma, não é isso? Exatamente, vai passar para o STF. Não sei se a nossa conexão está funcionando direito, a minha tela está travada, mas... Sim. Então vamos lá. A comissão é uma iniciativa do ministro Gilmar Mendes. Essa comissão tem por objetivo debater, avaliar a Lei 14.701, e ela foi pensada para ser equânime, equilibrada, com 10 membros de cada lado. 6 membros da APIB, 4 membros do governo. Esse pessoal, os indígenas da APIB, deixaram a comissão na quarta-feira passada, tá certo? Na quarta-feira retrasada, dia 28 de agosto. Participam, então, representantes do agro, representantes dos estados, dos municípios, procuradores gerais do estado, além de parlamentares, 3 senadores e 3 deputados. Então, os senadores são a senadora Tereza Cristina, senador Jacques Wagner, do PT, ex-governador da Bahia, e senador Jader Barbalho, do Pará. Os deputados, nós temos a deputada Bia Kicis, deputado Pedro Lupion, se eu não me engano tem mais um ainda, não estou lembrado quem é, ou tem aquela uma indígena de Minas Gerais, Célia Chacriabá, está participando como suplente também. Então, foi dito na última reunião que no dia 23 de setembro, os especialistas serão ouvidos. Então, membros da ABA e antropólogos que participam de análise de reivindicações territoriais indígenas, eu, inclusive, quero muito estar presente, já tenho indicações aí de vários sindicatos, várias associações de produtores rurais, quero estar presente também no dia 23 de setembro para levar as minhas avaliações, as minhas denúncias sobre reivindicações territoriais infundadas e legítimas e sobre a enorme montanha de dados acerca de demarcações ilegais, infundadas e ilegítimas, ou participações questionáveis de antropólogos nessas demarcações, né? Então, a ideia é essa, a ideia é mostrar para o ministro Gilmar Mendes os erros que podem acontecer, que estão acontecendo em outras reivindicações. Nós temos aí pelo menos uns
5 ou 6 sindicatos rurais, associações, Federação da Agricultura do Estado do Pará, Federação da Agricultura do Estado da Paraíba e outras federações estão sugerindo o nome deste antropólogo Eduardo de Luz para participar no dia 23 de setembro. Estarei lá, se Deus quiser. Agora, Gilmar Mendes convocou essa comissão, mas ao que tudo indica, é uma questão fechada junto aos demais ministros do STF, né? Da derrubada do marco temporal e a acertar ou aceitar essas reivindicações que estão sendo feitas agora. Posso estar enganado, mas isso demonstra que foi apenas para poder ouvir o outro lado, ter uma questão de equilíbrio. Estou errado nesse sentido ou não? Não está errado, não. Na verdade, é mais ou menos isso. A queda do marco temporal está fechada, né? Nós tivemos uma votação que derrubou o quê? Derrubou a tese do marco temporal. É importante que isso seja esclarecido para o nosso telespectador. A tese do marco temporal nasce da avaliação da PEC 3388. Então, você tem uma tese. Durante o julgamento da PEC 3388, surge a ideia de que a Constituição demarcava um tempo ali, as terras que vinham sendo tradicionalmente ocupadas, ou seja, essas deveriam ser demarcadas como terras indígenas. Dizia um dos ministros que é como se a Constituição tivesse tirado uma foto de satélite, essa foto foi tirada dia 5 de outubro de 88. Essa tese foi derrubada pelo julgamento que aconteceu em setembro do ano passado, exatamente um ano atrás, né, em 23 de setembro do ano passado, salvo engano, essa tese foi derrubada. Mas a lei do marco temporal, a lei 14.701, foi aprovada um mês depois, menos de um mês depois, foi aprovada uma semana depois, em outubro de 88, foi vetada por Lula, Lula veta essa boa parte da lei, mas deixa uma parte da lei, inclusive, vigente. Depois o próprio Congresso vai lá, derruba os vetos e deixa a lei vigente. A lei 14.701 está funcionando, está vigente em território nacional. Qual é o problema dela? É que ela trava boa parte da forma como vem sendo realizadas as demarcações das terras indígenas no Brasil. Por que ela trava? Porque ela impõe uma clareza maior, uma transparência maior no processo demarcatório. E a FUNAI não gosta de transparência. A FUNAI não gosta de dizer ou de deixar que os indígenas que vão ser entrevistados, né, pelo antropólogo, entrevistados ali, escondidinhos, com o antropólogo ali conversando baixinho com ele, que esses mesmos indígenas sejam ouvidos, filmados e gravados por outros pesquisadores que não um antropólogo aliado com eles. Então, há uma certa trava no processo demarcatório. E é isso que a FUNAI não quer. Então, essa audiência, né, essas audiências, essa comissão especial, serve para tentar encontrar um equilíbrio entre o que quer a Lei 14.701, o que quer a FUNAI e o que querem os indígenas. A ideia é essa. Na prática, está servindo como uma espécie de subterfúgio para não derrubar a lei logo de cara, porque o que iria acontecer, é o que a PIB quer, que a Lei 14.701 seja derrubada hoje. Na verdade, hoje, ontem ou amanhã. Por quê? Porque eles estão perdendo o tempo útil do governo Lula, que prometeu demarcar o máximo possível de terras indígenas, não demarcou, só homologou 6 terras, não mais do que isso, e a lista deles é enorme, já está batendo na casa aí das 30, 35 novas terras a serem demarcadas. Então, essa lei atrapalha o projeto demarcatório em vigência no país, e é isso que está atrapalhando. Só que é uma boa iniciativa? É uma boa iniciativa, sim. Por quê? Porque debater, dialogar é sempre importante, né? Ouvir as teses do outro lado, ouvir as justificativas, apresentar as nossas, é absolutamente necessário para esse momento em que estamos enfrentando no Brasil. Com certeza absoluta. Duas questões ainda, Edward. Com relação a essa, né, hipótese de que isso realmente ocorra, que haja necessidade ou que a indenização realmente venha a ser proposta e tenha validade. Discutiu-se de onde sairia esse dinheiro para poder indenizar, em parte, 200, só o início, né, 200 bilhões. Né? De onde sairia esse dinheiro? E quem seria responsável pela restauração das terras desmatadas, que é uma exigência por parte também dos indígenas, né? E na sequência, para poder não acumular muita, uma pergunta de cada vez, né? Gostaria que o senhor uma de cada vez falasse exatamente sobre isso. O advogado, o procurador ali, acho que é o juiz substituto ou juiz auxiliar do ministro Gilmar Mendes,
o ministro não estava presente na última reunião, um advogado e um juiz representando o ministro Gilmar Mendes, que lá esteve, e outros advogados ali, também do Estado, são procuradores, ficaram muitos serelepes, né? Ficaram muito felizes com a presença do BNDES na reunião, né? A presença do BNDES ali ficou muito... Foi um fator animador. Inclusive, citaram e queriam ouvir esse representante do BNDES na expectativa de que, eventualmente, o BNDES pudesse arcar com essas dívidas, né? Ou, digamos assim, com essa indenização que seria paga aos produtores e proprietários rurais, que seriam expropriados, porque é disso que se trata, uma expropriação, para pagar uma certa e incerta injustiça histórica, que impressionantemente não aparece em nenhum momento da Constituição, não aparece nenhuma carta legal que obrigue o Estado brasileiro a demarcar por injustiça histórica. Esse termo não existe, né? O que existe na Constituição é só a demarcação por terras tradicionalmente ocupadas. Inverteram a tradução, inverteram a interpretação, o que era para ser tradicionalmente ocupadas tornou-se ocupadas tradicionalmente. O advérbio de tempo tornou-se advérbio de modo e assim estão se multiplicando as terras no Brasil. Veja, quem é que deve fazer a reposição florestal, segundo o interesse de alguns indígenas que ali que ali se pronunciaram, alguns advogados dos indígenas? Os próprios proprietários, antes de deixar a terra, devem, vejam você, tirar a sua propriedade, a sua produção, devem, né, colher a sua planta e daí plantar árvores, porque segundo essa interpretação que foi ali aventada, não quer dizer que é ela que vai permanecer, eu espero que não seja ela que permaneça, a terra tem que ser devolvida como estava quando? Né? Como estava quando? Na época do descobrimento, é uma utopia. Né? Eles estão falando, estão brincando de utopia na frente de todo mundo, e o Brasil está aplaudindo como se isso for, aplaudindo ou ignorando, como se isso não fosse sair do bolso do contribuinte, 200 bilhões no mínimo, vai ser muito mais do que isso, eu calculo que seja no mínimo 350, 400 bi, porque tem muitas outras terras que ainda virão. Então veja, Sérgio, é uma utopia, estão brincando com o contribuinte, com o dinheiro do contribuinte. Beira a utopia e o ridículo, né? Como você mesmo chegou a citar. Agora, por fim, né, os indígenas estão sendo usados para esta reivindicação, porque, ao que tudo indica, tem um orquestramento, por dizer assim, não sei se esse é o termo mais correto, por trás dessa atuação toda, desse interesse todo, né? Os indígenas, de alguma forma, sabem que estão sendo usados, manipulados para essa reivindicação? Não, saber não sabem. Já faz tanto tempo, né, que essas ideias, que essas utopias vêm sendo passadas de pai para filho, que vêm sendo passadas também, né, a ideia de que índio é protetor do meio ambiente e de que o branco civilizado está destruindo o meio ambiente e que eles precisam dessas terras para salvar o planeta, que isso já foi internalizado por muitos deles. É claro, estão sendo sim utilizados, nós conseguimos comprovar isso, não só em CPIs, comissões parlamentares de inquérito, né, que foram promovidas desde 2000, já nós temos comissões que avaliaram a CPI das ONGs em 2001, 2011, depois a CPI da FUNAI e do INCRA entre 2015 a 2017, e mais recentemente a segunda ou terceira CPI das ONGs, que aconteceu no ano passado, que mostra como a doutrinação dentro de terras indígenas, e até mesmo eles utilizaram parte da cultura indígena junto com ideologia ecossocialista internacional, houve um casamento aí perfeito, que esses indígenas nem percebem que estão sendo utilizados, nem sabem que estão sendo utilizados. Né? Mas qual é a maior forma de manipular esses indígenas? Microfone na mão deles, microfone, veja, só tem um microfone quem fala sobre demarcação de terras indígenas, quem são os indígenas mais conhecidos no Brasil, quem são as grandes celebridades indígenas conhecidas, Sônia Guajajara, Cacique Raoni, Metuktiri, todos eles, Ayrton Krenak, todos eles têm um microfone para falar que a civilização ocidental está destruindo o mundo e que o mundo será salvo pelos indígenas brasileiros. Por quê? Por causa das demarcações de terras indígenas, que as terras irão salvar o planeta. Uma hipótese frágil,
né, frágil, que não se sustenta à luz das melhores análises. Por quê? Porque nós temos outras formas e precisamos de outras formas de conter o que pode ser interpretado por uns como mudança climática, por outros como aquecimento global, e certamente essa proposta que a esquerda ex-socialista faz de demarcar mais terras indígenas, não cola mais, porque o agronegócio, inclusive, não tira a vegetação para construir prédios, construir cidades, mas tira uma vegetação sem valor econômico para colocar outra vegetação com valor econômico agregado. Então, planta soja, planta milho, no Brasil tem uma longa e enorme carteira aí de produtos agrícolas que são comercializados e são amigos, sim, do meio ambiente. O produtor rural é um dos maiores preservadores do meio ambiente. Então, não cola. Então, eles estão querendo... Então, a utopia se revela exatamente aí. Deixar de produzir, vamos tirar um proprietário que planta, produz, vive e prospera, para colocar mato, floresta, entre aspas, né, floresta que vai resgatar a vida para que os indígenas possam viver da caça e da floresta, da caça, da coleta e da pesca, como viviam os seus antepassados há 200 anos atrás. É sério que é isso que estão querendo colocar, porque não é assim mais que os indígenas vivem, né? Mais de metade dos indígenas, 60% da população indígena, vive fora das terras indígenas, vive na cidade. Aqui onde estou agora, Brasília, é uma das cidades que mais tem índios no Brasil. Que mais tem índios, a população indígena em Brasília é na casa aí, provavelmente na casa dos 10 mil, 12 mil índios vivendo em Brasília. É maior do que muitas terras indígenas, é uma população muito maior do que somadas várias terras indígenas juntas. Tem terras indígenas, tem 100 indígenas, 200 indígenas. Aqui em Brasília nós temos uma população indígena que está na dezenas de milhares de indígenas vivendo por aqui. Além de outras grandes capitais, todas as grandes capitais, Manaus, Cuiabá, sim, Campo Grande, está cheia de indígenas buscando progresso, trabalho, saúde, educação. E nada tem a ver com viver da caça, da coleta, da subsistência. Então, é um discurso que não gruda mais, que não cola mais em 2021. É absurdo, é simplesmente um absurdo, que não faz mais sentido disso em 2021. Subestimar, inclusive, os indígenas, né, a origem deles e aquilo que eles são hoje, né, que trabalham, como você mesmo disse, né, querem ter todo o conforto, trabalham, tem RG, tem carteira de trabalho, tem ambições... Formação superior, né, emprego. É lógico. Né? Mas, enfim, por fim, né, para finalizar contigo, é certo que isso vai demandar ainda muitas outras entrevistas. Depois do dia 23 de setembro a gente vai comentar, volto a conversar contigo, é um compromisso nosso aqui. Você está esperançoso? Como é que está? Está pessimista com essa situação? Como é que está a tua sensação nesse momento, Arthur? De incógnita. Eu estou angustiado, estou bastante angustiado, porque depositei uma certa fé, uma certa esperança de que novidades pudessem surgir, novas ideias pudessem surgir. Estou torcendo, estou, né, fazendo minhas preces, minhas orações para que a sabedoria prevaleça no local e novas propostas coloquem limites, critérios, normas e regulamentos para o processo de reivindicação territorial e demarcação de terras indígenas no Brasil. O Brasil não tem, atualmente, um processo demarcatório confiável, transparente e imparcial na demarcação de terras indígenas. O Brasil não tem. O Brasil hoje tem um sistema puro e simples que vai da reivindicação indígena até o presidente da República praticamente incólume, sem passar pela avaliação da população, sem passar por parlamento, sem passar por debates, por audiências públicas. É um processo autoritário, impositivo, que se impõe. Então, basta que o indígena reivindique e todo o restante é feito por conta do Estado de uma forma impositiva, autoritária, pouco republicana, pouco democrática. Então, eu estou bastante angustiado, confesso que, só para corrigir, eu não estive presente lá dentro do espaço da audiência que aconteceu no dia 28. Eu acompanhei do começo ao fim, acompanhei pelo site do STF, que deve ser acompanhado por todo cidadão de bem que tem interesse nessa área, que esteja assistindo e esteja tão preocupado quanto eu. Eu não sei se tem alguém otimista, não sei quem. Os indígenas também abandonaram porque acharam que não ia dar em nada isso, acharam que era uma afronta ao direito obtido. E nós que já estamos, nós já estamos acostumados a sermos afrontados há muito mais tempo
permanecemos não só por causa disso, mas também por respeito ao processo democrático, ao diálogo, né? Estou esperançoso que prevaleça o bom senso, prevaleça o diálogo. Agora, não sei como é que vai ser, inclusive, porque depois dessa negociação, o que vai acontecer? Continuará o julgamento no STF? Haverá uma nova lei? Não está claro, simplesmente não está claro. Está bastante angustiante acompanhar os debates, os rumos que as coisas estão tomando, e eu espero que nós possamos aqui no Tempo e Dinheiro, e não só aqui, mas em outros canais também, acompanhar essa comissão especial para poder, de alguma forma, contribuir para a melhor solução desse problema sério, que são as reivindicações territoriais indígenas em todo o Brasil, e corrigir os processos demarcatórios do seu vício. É por isso que eu quero contribuir, estando presente no dia 23 de setembro próximo, para denunciar os erros dos antropólogos, mostrar como é viciado o trabalho dos antropólogos e como pode ser corrigido todo esse processo demarcatório em todo o Brasil. Tá bom, meu caro? Tá certo, senão a gente vai acompanhar e já está, inclusive, como você mesmo disse, né, angustiado com esse retrocesso que está sendo colocado goela abaixo. Edward, muito obrigado pela tua participação, dispõe aqui do Tempo e Dinheiro, em breve a gente volta a conversar como nós combinamos, e vamos em frente. Um abraço para você, até a próxima. Vamos em frente, um abraço, até a próxima, fica com Deus, até mais. Amém, obrigado. Bom, a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez, todas essas informações você encontra nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Além de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Avise os amigos que a gente está por aqui. Está aí o João Batista, como sempre, convidando a todos. 19 998132915. Faz uma colinha, passa para o seu amigo para que ele faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado e até uma próxima.